Olá, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas, algumas perguntas que as pessoas têm me mandado e até alguns comentários que são afirmações, mas que estão um pouco equivocadas a respeito da dinâmica e do funcionamento da ansiedade. Eu gosto sempre de esclarecer qual é o real funcionamento da ansiedade por uma série de razões que, para vocês que me acompanham, já sabem quais são. E hoje eu queria falar sobre a sensação que as pessoas têm, afirmam com muita certeza, a sensação de enlouquecimento que a ansiedade traz, né? Eu sei que essa sensação é muito presente e eu queria explicar o que acontece, na verdade, porque as pessoas estão com algumas ideias equivocadas a respeito disso. Bem, por que é que você tem essa sensação de enlouquecimento? Em primeiro lugar, isso acontece, é uma angústia muito grande que parece que você vai explodir de ansiedade, que você não vai aguentar mais, que algo vai acontecer. Né? Isso acontece em função da falta de controle das emoções que você está tendo momentaneamente. Então isso não tem a ver com loucura, tá? Loucura é uma forma simples, né, de se relacionar a uma patologia que se chama esquizofrenia, né, que é se desconectar totalmente da realidade. E é por isso que você tem essa sensação. Tem um aspecto de loucura porque você está com as emoções fora de controle e porque você não está conectado com a realidade. Mas isso não vai te levar à loucura, assim como os sintomas de taquicardia, né, de falta de ar, não vão te levar à morte. Tá, mas e o que acontece então que você tem essa sensação, né? O que acontece com a ansiedade? Na verdade, a dinâmica da ansiedade ela se dá em função do ativamento, né, da ativação do mecanismo de reação à fuga e à luta. Eu já falei em alguns lugares sobre isso, no meu blog, no vídeo e até no meu livro, mas eu queria explicar aqui para vocês no grupo. O que é esse mecanismo? Esse mecanismo é um mecanismo intrínseco, é um mecanismo que o ser humano tem desde que o homem é homem. Desde que o homem é homem, a gente sente ansiedade, desde os nossos ancestrais. Então, esse mecanismo ele é ativado, ele é desencadeado quando a gente está diante de um perigo. Eu vou citar um exemplo para vocês. Imagine que você está andando no trânsito, tá? E você está andando numa rodovia, vamos dizer que você está em alta velocidade e de repente um caminhão te fecha, você dá uma freada brusca, tira o carro da pista e quase capota, quase bate numa árvore e para o carro. Quando você sai do carro, quando você para o carro e sai do carro, a sensação que você está tendo é que o seu coração está na boca, você está com falta de ar, as suas pernas amoleceram, seus braços gelaram, você gelou inteiro e você pensou, ufa, passou muito perto. Essa sensação é a mesma que acontece durante um ataque de pânico, uma crise de pânico. Por que isso? Porque foi um perigo eminente que aconteceu e o seu corpo se armou para te defender, tá? Esse é o mecanismo de reação à fuga e à luta. Os sintomas que você sente mediante esse tipo de perigo são os mesmos da ansiedade. E isso não tem nada a ver com susto, tá? Isso não foi um susto, foi uma situação, um perigo real, né? Uma ameaça iminente. Muito bem. Passou, certo? Você saiu do carro, eventualmente você respirou, passou, voltou para o carro, mas a tua perna continua mole, você ainda leva um tempo para o seu batimento cardíaco voltar ao normal e você fica ainda uma meia hora meio mole, né? O que aconteceu entre uma coisa e outra? O que aconteceu foi que esse mecanismo foi desativado. E quem entrou em ação foi outro mecanismo que se chama sistema nervoso parasimpático. Esse mecanismo ele se desarma quando o nosso corpo e a nossa mente dizem que o perigo passou. Ele entra em ação. Só que o que acontece no caso da ansiedade e do pânico? Esses dois sistemas, o que prepara a gente para o perigo, né, mediante do perigo, prepara a gente para lutar ou para fugir e que gera todas essas reações, eles estão descompensados, digamos assim.
o sistema que prepara a gente mediante um perigo, ele está sendo desencadeado, né, como um alarme falso que dispara. Ele está sendo desencadeado falsamente. Por quê? Porque a nossa mente diz para nós que nós estamos em perigo quando o perigo não existe. São os nossos pensamentos que desencadeiam isso. E também porque a gente não tem a prática de relaxar. A gente não estimula para que o nosso sistema de relaxamento funcione normalmente. É como se ele estivesse atrofiando. É como se a gente, de pouco usar, é como o carro. Se você deixa o carro parado na garagem, ele vai começar a enferrujar, né? Não tem isso de você, diz que tem que ir lá ligar, né? Fazer funcionar de vez em quando. O nosso sistema nervoso é a mesma coisa. Como a gente não tem usado o nosso sistema parasimpático, que é esse que faz a gente relaxar, o sistema que faz a gente ficar ansioso e reagir mediante o medo ou o perigo, está trabalhando sozinho e está se esbaldando, porque a gente não incentiva o relaxamento. Então, eu queria esclarecer isso, acho que é muito importante vocês saberem disso, que isso não tem nada a ver com psicodinâmica, de patologia, não tem nada a ver com esquizofrenia, ok? É uma descompensação, é uma disfunção do sistema nervoso central que tem como reverter e vocês vão aprender isso, tá bom? Então, se você concorda, discorda, achou bacana, deixe seu comentário. Um abraço para vocês e até mais.